do 6º ano, tudo na paz. Vamos para mais uma aula de geografia. E a aula de hoje é a aula de revisão. Vamos lá? Então, deixa eu compartilhar aqui meu slide. Pronto. Compartilhei. Calma aí, viu? Pronto. Deixa eu colocar para apresentar o slide. E aí, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, se cuidando, se protegendo, estudando, acompanhando todas as atividades. Então, a aula de hoje é a aula de revisão. Vamos lá? Nossa aula de geografia. Para quem não me conhece, eu sou a professora Isana. Vamos lá? Então, antes de iniciar a aula, como vocês já sabem, a hora de estudar é pegar o material, né? Pegar aí o livro de vocês, caneta, lápis, tudo direitinho, o caderno, para que depois, no final da aula, vocês realizem a atividade, ok? Vamos lá. Então, hoje é revisão, como eu já tinha falado para vocês, nós vamos revisar da página 48 até a página 58, certo? Então, aí no livro de vocês, na página 48, nós temos as características gerais do planeta Terra. Vamos falar um pouquinho, revisar esse conteúdo. Então, a Terra está localizada no sistema solar, entre os planetas Vênus e Marte. É o 3º planeta mais próximo do Sol e o 5º maior desse sistema, certo? Então, aqui nós temos, eu coloquei aqui uma imagem para vocês do sistema solar. E aí, observem, todos os planetas que fazem parte do sistema solar. Então, ele é constituído por quantos planetas? Por 8 planetas. Quais são eles? Então, observem aí, eles estão dispostos nessa ordem, de distância do Sol. Então, nós temos aí Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então, é na ordem, certo? A partir aí do Sol. Aí vocês observam essa ordem. O sistema solar. Então, nós temos qual é a principal, qual é a estrela mais próxima da Terra? Qual é? Alguém sabe? Então, a estrela mais próxima da Terra é o Sol. Então, a Terra é o 3º planeta em distância do Sol. Então, por causa da sua localização em relação ao Sol, é considerado um planeta interno. Ele se mantém em sua órbita graças à força da gravidade. Então, a órbita é o caminho que a Terra faz ao redor do Sol. Então, olhando aí, olha, observe a imagem. Então, a órbita é esse caminho aí, que a Terra faz ao redor do Sol, certo? E aqui, nós temos os movimentos. Lembra dos movimentos? Então, nós temos aqui o movimento de rotação e o movimento de translação, certo? Então, o movimento de rotação é o movimento que a Terra realiza em torno de si mesmo, ou em torno do seu próprio eixo, certo? Então, com duração de quanto tempo? 24 horas. É o movimento de rotação que tem como consequência o quê? Os dias e as noites, certo? Movimento de translação é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol, com duração de quanto tempo? De 365 dias, 6 horas. Ou, considerando o quê? Um ano, ok? Então, lembra do movimento de translação que eu falei na aula passada? Sobra todo ano 6 horas. Lembra? Então, 6 vezes 4, nós temos 24. Então, 24 é mais 24 horas. Então, mais um dia no mês de fevereiro. É o chamado ano o quê? Lembram da aula passada? O ano bissexto, certo? Então, o movimento de translação temos como consequência o quê? As estações do ano, certo? As estações do ano e o ano bissexto. Lembra? Movimento de rotação, 24 horas, e nós temos consequências o quê? Dias e noites. Movimento de translação, 365 dias e 6 horas. Nós temos aí um ano, para ele realizar esse movimento. E nós temos como consequência o quê do movimento de translação? Nós temos como consequência as estações do ano e o ano bissexto, ok? Que é de 4 em 4 anos. Vamos dando continuidade aí. Deixa eu passar aqui o slide, viu? Pronto.
Então, nós temos aqui uma tirinha. Leia a tirinha de Mafalda. Parece incrível, a Terra gira, gira. E nós, parados em cima, nem percebemos. Ainda bem, porque se as pessoas percebessem que a Terra gira, os carrosséis iriam à falência. Então, como percebemos, né? Como nós podemos perceber, né, que a Terra gira? Imagine aí, como é que nós podemos perceber, né, que a Terra gira? Então, nós temos aí a sucessão de quê? Dos dias, das noites, certo? Nós temos a questão do horário. Então, o espaço de tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno do seu eixo, certo? Então, nós temos o quê? 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Aí nós temos os dois períodos. Nós temos o período claro, que é o período do dia, e o período escuro, que é o período da noite. Então, nós conseguimos visualizar, né, que essa questão do que a Terra gira a partir desse movimento. Então, a partir dessa questão de que nós temos essa sucessão, certo? De dia e de noite. E aí nós temos aqui, ó, aí aqui ele diz, o período claro é a face da Terra voltada para o Sol, e o período escuro é a face oposta. Então, aqui na imagem, observem aí, deixa eu grifar aqui para mostrar para vocês. Pronto, nós temos aqui o Sol, certo? Aqui, observem que os raios solares, ela vai, né, para essa face. E aí, nessa face da Terra vai estar o quê? Dia. Observem aí, dia. Na face oposta, certo? Que não vai estar a radiação solar, nós temos o quê? Período da noite. Então, essa sucessão. Então, nós conseguimos visualizar, certo? Esse movimento a partir dessa sucessão de dias, certo? E da noite, ok? Observe, raios solares. Então, os raios solares, nessa face, vai estar dia. Quando, aqui atrás, na face oposta, certo? Vai estar o quê? Noite, ok? Eu acredito que deu para entender. Então, o movimento, né, que a Terra realiza em torno de si mesmo, que é o movimento de rotação. Vamos ao próximo. E aí, mais uma vez, mostrando a imagem, né, o movimento de rotação, o movimento de translação, que é para vocês, ó, gravarem aí, não esquecer nunca mais. A Terra realiza a rotação ao mesmo tempo que se desloca ao redor do Sol, na translação, ou seja, seus movimentos são simultâneos. E aí vocês observam, né, como eu já falei, movimento de rotação, ela vai dar essa questão da sucessão de dias e noites, e o movimento de translação às estações do ano. E aqui, né, para ficar bem melhor, para compreender melhor, e aí vocês têm o quê? O exemplo, certo, do movimento de... Então, aqui é referência às estações do ano. Observem aí, o Sol está centralizado, então a Terra vai girando ao redor do Sol. Então, observem aqui, deixa eu grifar mais uma vez, mais uma informação para vocês. Observem aqui, pronto. Nós temos aqui, né, nessa parte, a radiação solar, nessa face da frente. Então, é o quê? Que estação do ano aqui? Hein? Vocês estão visualizando, ó, que estação do ano é? Primavera, certo? E aí nós temos aqui o verão. E na face oposta vai estar o quê? Então, vai estar outra estação do ano, certo? Então, aqui outono, inverno, porque vocês observam que a radiação solar já é bem menor, né, no período de inverno, ok? Deixa eu apagar aqui e vamos passar para o próximo slide. Passando aqui. Então, por exemplo, no hemisfério norte, se no hemisfério norte for verão, certo? No hemisfério sul será inverno. Consequentemente, por exemplo, aqui, verão, certo? Radiação solar com maior frequência e tal. No hemisfério sul vai ter o quê? Inverno. Certo? Inverno, porque a radiação solar vai estar pegando com menor intensidade. Ok? Deixa eu passar para o próximo agora.
Calma aí. Peraí, agora vai. Durante a translação, a distância entre a Terra e o Sol não é constante, pois, devido à sua forma elíptica, a Terra ora se afasta mais do Sol, ora se aproxima mais dele. À medida que a Terra vai ocupando diferentes posições durante o movimento de translação, sua inclinação faz com que a incidência dos raios solares não seja a mesma para as diversas regiões do planeta ao redor do ano. Varia também a duração do número de horas de luz diurna para as diferentes regiões. Então, com certeza, consequentemente, nessa questão de horário vai variar, né, dependendo da região, né, dependendo do hemisfério que você esteja localizado. Zonas térmicas da Terra. Lembra das zonas térmicas? A parte da superfície da Terra que recebe os raios solares, mais diretamente fica entre o Trópico de Câncer e de Capricórnio. Vocês viram isso, perdoe, viu? Vocês viram isso na aula passada, né? Falando sobre as zonas térmicas. Essa parte é chamada zona tropical, quente ou intertropical, e corresponde à mais quente do planeta. Eu vou mostrar agora para vocês. Pronto, tá aqui. As zonas térmicas. Então, qual é a região mais quente do planeta? A região que estiver localizada na zona o quê? Tropical, nessa parte laranja de todo o planeta, certo? Então, professora, então nas outras regiões, na zona temperada do norte, na zona temperada do sul, na polar, a Antártica, na polar ártica, não vai ter radiação solar. Tem sim, certo? Então, zona temperada do norte, zona temperada do sul, tem sim radiação solar, com certeza, com menor intensidade. Então, vou resumir aqui para vocês. Zona tropical, região centralizada, essa parte de laranja, a radiação solar vai ser com maior intensidade. Zona temperada do norte e zona temperada do sul vai ser mediana, ok? Então, vai ter clima mais ameno, mais favorável. Zona polar ártica e zona polar antártica, então, a radiação solar vai ser bem reduzida. Então, vai ter temperaturas muito frias, ok? Só relembrando, aqui é só revisando. Vamos para o próximo slide. Então, nós temos aqui a estrutura, né, do planeta Terra. Eita. A estrutura do planeta Terra. Lembram que a gente estudou, né, a questão das camadas da Terra. Então, a Terra é formada por quantas camadas? 3 camadas principais, certo? A crosta terrestre, o manto e o núcleo. Vamos ver agora um pouquinho de cada uma. Então, a crosta terrestre é a camada o quê? Externa, certo? É a camada externa. É formada, certo? Por rochas e minerais. Ela também é chamada de litosfera. Então, é a camada mais fina e mais importante para todos os seres vivos. E aí, vocês observam aqui, deixa eu selecionar aqui, pronto. A crosta terrestre. Observem aqui o tracinho no livro de vocês também, vocês podem acompanhar aí certinho, para ficar mais fácil. Então, a crosta terrestre é a camada externa, essa sua espessura varia de 25 a 90 quilômetros de aproximadamente, né? 25 a 90 quilômetros. O manto é a camada intermediária, né? Nós temos aí o manto superior e o manto inferior. Então, essa camada intermediária, ela localiza entre a crosta e o núcleo. E ela tem espessura aproximadamente de 2.900 quilômetros, certo? E aí nós temos o quê? O núcleo, que é o centro da Terra. O núcleo é muito... Ainda assim, os especialistas eles não conseguiram ainda fazer o estudo específico do núcleo. Por quê? Por causa das suas altas temperaturas. Então, a temperatura chega, né? Ela pode chegar, elas são temperaturas muito elevadas, chegam a cerca de 6.000 graus. Então, muito, temperaturas muito altas. Então, por isso que, assim, não consegue fazer esse estudo, né, específico do núcleo. Então, nós temos aqui, ó, essa região mais centralizada é a região do núcleo, essa é a região mais amarelinha, certo? Então, vamos passando o nosso slide, vamos para o próximo. Agora nós temos atividade, coisa boa!
Lembrando que atividade, a regra é o quê? É pegar o caderno, copiar as perguntas, fazer as respostas, depois coloca o seu nome, tudo certinho, a escola que você estuda, e aí você vai compartilhar sua atividade com o seu professor. Tirar foto e mandar para o seu professor. Página 58, vamos lá, todo mundo abrindo aí, colocando aí na atividade. Vamos para a primeira pergunta, né? É a questão 4. A Lua é um satélite porque, além do movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, realiza um movimento de translação ao redor de um planeta, a Terra. O tempo de duração desses dois movimentos é praticamente o mesmo, cerca de 29 dias. É por isso que sempre vemos a mesma face, o lado visível da Lua. No entanto, a quantidade de superfície que podemos ver, a face da Lua, depende da posição desses astros em relação ao planeta e ao Sol. E aqui nós temos as fases da Lua. Lembram das fases da Lua? Lua nova, Lua quarto crescente, Lua cheia, Lua quarto minguante. Vocês já estudaram, né, um pouquinho sobre as faces da Lua. E aí nós temos a primeira questão, representação artística para fins didáticos sem escala. No início desse capítulo, você conheceu o que é um satélite artificial, porque a Lua é considerado um satélite natural da Terra. Então, por que a Lua é considerada esse satélite natural da Terra? O que vocês sabem sobre esse satélite? Então, porque, né, sua formação no decorrer dos fenômenos naturais e ela orbita ao redor do planeta. Então, ele é um satélite natural da Terra, porque decorre de fenômenos naturais e ela orbita ao redor do planeta. Então, observem aí, o planeta está mais centralizado e a Lua, né, lembra do movimento aí de translação. Vamos para a próxima pergunta. Quantas são as fases da Lua? Quais são elas? Essa é fácil, né? Quantas são as fases da Lua? Vocês viram agora na imagem anterior, né? As fases da Lua. E aí nós temos, né? Elas são 4 fases: Lua nova, Lua crescente, Lua cheia e Lua minguante. E aí vocês, esses assuntos vocês estudam lá no ensino fundamental, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Então, as fases da Lua são 4, nova, crescente, cheia, minguante. Tem até algumas pessoas que dizem assim, não pode cortar o cabelo na Lua minguante, porque senão o cabelo vai minguar. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem as pessoas que acreditam, né, nessas colocações das pessoas, né, que são mais antigas. Então, letra C, em qual das fases a Lua não é visível? Por quê? É outra questão muito fácil. Olha, e vocês observam, né, na imagem qual das fases a Lua não se mostra visível. Então, a Lua não se mostra visível para nós durante a fase da Lua nova, quando ela está alinhada entre o Sol e a Terra, de forma que somente sua face esteja voltada para o Sol é iluminada. Então, na fase da Lua, vai a Lua, Lua nova. Vamos ao próximo. Já estamos terminando. Letra D. Por que motivo sempre vemos a face da Lua? A mesma face da Lua. Por que motivo sempre conseguimos observar só uma face, a mesma face da Lua? Eita, falamos sobre isso, a questão, né, desse movimento, né, de rotação. Então, vemos sempre a mesma face da Lua, já que o tempo de duração do seu movimento de rotação é praticamente igual ao tempo de movimento de translação. Então, no mesmo momento que a Terra, né, faz um movimento de rotação, faz um movimento de translação, a Lua faz o mesmo movimento. Então, é praticamente a mesma duração. Então, por isso que a gente acaba só vendo uma face da Lua. Vamos ao próximo. Quais são as camadas da estrutura interna da Terra? Descreva as principais características de cada uma delas. Eita, muito fácil, vocês viram agora. Então, nós temos a crosta, é a camada externa da Terra, e também a mais fina, com espessura aproximadamente de 70 quilômetros. E é na superfície da crosta que os seres humanos habitam e atuam construindo o espaço geográfico, a camada mais espessa. É o manto, constituído por rochas sólidas e material pastoso. Tem espessura
de quase 2.900 quilômetros e temperatura de cerca de 3.000 graus. E o núcleo, né, que ele é composto de elementos metálicos e sua temperatura pode chegar a 6.000 graus. Então, vocês viram aí? Então, nossa revisão vai terminando por aqui, né? Uma revisão muito fácil, as questões também muito fáceis. Fiquem em casa, fiquem com Deus, se cuidem direitinho, certo? E continuem acompanhando todas as aulas de todos os seus professores, façam atividade direitinho, certo? Tchau, tchau, até a próxima aula.